João capítulo 5, versículo 17. Todos encontraram? Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondeu: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Disse-lhe Jesus: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor continue dando direção, força, revestimento a toda a tua igreja. E que o Senhor, mais uma vez, através do Espírito Santo, toma direção nesta reunião, onde estamos reunidos na presença do Senhor. E abençoa aqueles que também receberão essa palavra em casa, onde estiverem, aqueles que fazem parte também, ó Pai, são inscritos no canal Ebenezer Oficial. Por isso, Pai, nos dá direção sempre, pois somos necessitados da tua graça, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, é interessante que esse versículo fala quando Jesus realiza a cura de um paralítico, e a Bíblia vai dizer que por ser sábado, e quando aquele moço diz que ele havia curado, tinha sido curado por Jesus e era sábado também, a Bíblia vai dizer que aqueles que sempre se levantaram contra Jesus tentavam surpreendê-lo de alguma maneira e até mesmo tirar-lhe a própria vida. E diz que eles surpreendiam Jesus a todos os instantes, querendo acusar ele de forma injustamente. E Jesus disse sabiamente a resposta: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então, se Deus, que é o Senhor, Ele não tem descanso, Ele não dorme, Ele não para, nós que estamos aqui, para sermos obreiros aprovados por Deus, nós precisamos nos dispor todos os dias. Porque não existe obra sem funcionário, não existe trabalhos realizados sem ter as ferramentas em movimento. Então, para que todo o trabalho seja realizado, é necessário que haja pessoas executando esse trabalho, e quem executa o trabalho do reino de Deus são os obreiros. E é por isso que nessa tarde eu quero trazer essa palavra, que Deus chamou obreiros ao ministério. Todos nós somos obreiros na obra de Deus. É um privilégio para nós servir a Deus, isso é verdade. Saber que Deus grandemente é glorificado através do nosso compromisso com a sua obra. Você sabia que é um privilégio o que você está fazendo aqui? Talvez você não dê mais valor a isso. Que a tendência de um cristão é ele se afastar de Deus, ele se contaminar pelo caminho. Você sabia que toda fonte, quando ela jorra, ela é pura, é saudável, mas que no decorrer do leito de um rio ela começa a se poluir, a ficar contaminada e até mesmo imprópria para o consumo? Talvez tem muitos rios que a fonte é limpa, mas o seu leito já está contaminado. O que eu quero que você entenda é que a obra de Deus não pode parar. Embora muitas pessoas mudaram a forma de pensar, a fonte ainda continua sendo pura. E todo aquele que busca dessa fonte, ele terá prazer, ele terá alegria em servir a Deus, em andar na presença do Senhor. A fonte chamada Jesus Cristo, então, é um privilégio para nós poder estar aqui. O que está acontecendo na atualidade de hoje é duas coisas. Alguns estão amando o seu ministério e estão deixando de amar vidas. Porque enquanto nós tivermos visão de amar ministério, nós estamos contrariamente à palavra de Deus. A diferença está no obreiro, no pastor, no líder que ama almas, que ama vida. Quando esse obreiro visa as almas, ele não se compactua com qualquer coisa. Ele não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. O obreiro que tem um chamado específico de Deus para determinada obra como esta, ele não se deixa levar por conversas fiadas. Porque ele sabe o Deus que ele serve e ele sabe o valor que tem uma alma.
Mas infelizmente nós vivemos num tempo onde o homem quer buscar para si próprio a glória de Deus, quer trazer benefício para si próprio, quando na verdade quem merece ser glorificado é o nome do Senhor, e o objetivo nosso é alcançar as vidas que estão perecendo, que precisa de uma palavra minha e sua, e muitas das vezes, sem ter a visão e o comprometimento com o reino de Deus, muitas pessoas, por não se compromissar com a obra, têm entristecido o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você analise nessa tarde aqui e responda para você mesmo. Se Deus se apresentasse a ti nessa tarde, o que você teria para apresentar a Ele? Acerca do seu ministério. Eu não quero falar aqui de outros trabalhos, não, do seu ministério. O que você desenvolveu no seu ministério? Ou você está enclausurado, você está irritado por alguma coisa que te feriu, que te magoou, e você disse, agora eu vou ficar neutro na obra de Deus. Nós precisamos entender que o obreiro que vai fazer a obra de Deus não é o obreiro negligente, é o obreiro diligente. O obreiro que vai fazer a obra é o obreiro aprovado pelo Senhor. E isso só se acontece no decorrer da caminhada. Então Deus tem se entristecido. Por esse motivo, nós vamos falar aqui sobre o que é ser um obreiro diligente. Primeiro, um obreiro diligente é aquele que tem cuidado. Com tudo que ele vai fazer, ele tem cuidado com o que ele vai fazer. Segundo, zelo de executar determinadas tarefas. Ele tem zelo em executar qualquer tarefa que lhe é proposta. Ser diligente é você estar em prontidão. Eu estou pronto. Eu estou aqui, conta comigo. Ser diligente é trabalhar com empenho e com esforço. Será que nós temos essas qualidades? Nós estamos cuidando, estamos zelando das tarefas que nos foi entregadas? Será que nós estamos de prontidão para quando o Senhor necessitar de nós? Será que nós estamos de empenho e esforço pela obra do Senhor? Então isso é um obreiro diligente. O obreiro diligente é aquele que está sempre pronto, disposto a servir a casa de Deus. Aquele que faz as suas obrigações com zelos, cuidado, prontidão e urgência. Esse é o obreiro que é diligente. A Bíblia diz sobre a diligência. Jesus, assim como o Pai, é diligente com a obra do reino. Nós vimos o versículo que nós lemos aqui, é de alguém que é diligente. O que Jesus disse? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então nós estamos vendo aqui que Jesus também mostrou ser diligente no seu chamado, no seu ministério, na sua missão. Jesus fez tudo, e se nós quisermos um exemplo para nós, nós pegamos o exemplo de Jesus. Porque Jesus não vai frustrar ninguém. Porque tudo que ele fez da melhor forma possível, para nos mostrar que mesmo na condição humana, nós temos condições de fazer um trabalho excelente para o Senhor. Tem muita gente que está se descuidando, tem muita gente que vai se afastando aos poucos. Isso é natural de acontecer, mas a gente precisa voltar aos princípios. Precisamos voltar ao primeiro amor e pedir ao Senhor que Ele venha derramar sobre nós a tua graça. Deus deseja que o obreiro seja zeloso, diligente com a sua obra. Veja que algumas versões, o capítulo de Romanos 12, 11, diz assim: sejam fervorosos no espírito e sirva ao Senhor. Essa é uma versão. Veja em outra versão: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor.
Outra versão vai dizer: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. A Bíblia diz que se trata da obra de Deus, nós precisamos ter ânimo. Nós não podemos fazer a obra de Deus como aquele que vai morrer, alguém que está para desmaiar. Muitas das vezes, para as coisas da vida, todo mundo tem ânimo, tem pressa. Mas quando se trata da obra de Deus, pessoas são vagarosas, cautelosas. Ah, não posso, não é assim que funciona, não é assim que dá certo. Deus não está compromissado com quem não tem compromisso com Ele. Deus conhece o desejo de cada coração, porque fazer o que eu quero é uma coisa, agora fazer o que Deus quer é outra. Será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Será que nós estamos à disposição do Senhor, da obra de Deus, sempre que precisar da gente? Ou será que a gente está no meio da multidão, esperando um momento oportuno para cair fora, para virar as costas? Porque tem pessoas que são assim, enquanto as coisas estão fluindo, ele está lá, mas quando ele começar a ver a dificuldade de se apresentar, é o primeiro que vira as costas e fala mal. Isso não é ser um obreiro diligente, isso é um obreiro sem compromisso com a obra de Deus. Mas o verdadeiro obreiro, ele age diferente, ele pensa diferente. Nós vimos que as 3 versões de Romanos 12, 11, deixa claro que a vontade de Deus é que o obreiro realize as atividades na congregação com zelo. Tudo que você for fazer aqui, meu irmão, lá na sua casa, você pode fazer do jeito que você quiser, mas partir daquela porta para cá, você tem que fazer direito. Porque aqui você não está fazendo para o homem, não é para o pastor Roberto, você está fazendo é para Deus. Tem gente dentro da igreja murmurando, reclamando, trabalha como se fosse obrigado, faz a obra como se estivesse sendo obrigado. A obra de Deus não é isso. Nós precisamos entender que Ele pagou um alto preço por nós, e tudo que nós formos fazer tem que ser com zelo, cuidado, prontidão e urgência. Essa é a grande verdade. O obreiro deve ser diligente com o dom que recebeu. Qual o dom Deus te entregou? Você precisa exercitar esse dom. Não vamos ser descuidados com o dom. Quando a Bíblia fala em Timóteo, 1 Timóteo 4, 14 e 15, não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante a profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e nelas ser diligente, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, para que no teu progresso todos sejam manifestos. Então, o dom que nós adquirimos, isso não é nosso. Foi Deus que nos deu. É por isso que nós temos que tomar cuidado e entender que aquilo que Deus entregou a mim e a você, um dia Ele vai requerer. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Não foi você que escolheu a Deus, Ele que escolheu você. Mas Ele escolheu, a finalidade de Deus escolher cada um que está aqui foi para quê? Para ficar parado? Para ficar sentado, engravatado, com uma credencial no bolso, ou até pertencente ao ministério? Não foi para isso. Deus escolheu o seu povo para que vá e dê frutos. Nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver exemplos que quando Jesus se aproxima de algumas árvores, elas estão sem frutos, só tem folha, talvez só as flores, porque tem muita gente vivendo esta realidade, aparentemente parece ser obreiro, mas na íntegra não é. Não existe nele frutos. Então a Bíblia vai dizer: não faça negligente
para com o dom que há em ti, que foi dado mediante a profecia. Tem muita gente usando o dom de Deus em benefício próprio. Tem muita gente enganado e buscando fazer tudo para atrair pessoas à sua pessoa. Mas tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Se você está na obra, como disse o apóstolo Paulo, medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso, ou seja, para que os seus frutos a todos sejam manifestos. Você conhece a pessoa, a árvore, pelo fruto que ela produz. Você se conhece alguém pelo fruto que ela está produzindo. Não é difícil identificar quem é e quem não é. Quem faz e quem não faz, quem só fica na conversa. Quem é do oba-oba. É aqueles que pegam o microfone e faz o oba-oba, mas na hora do vamos ver, está fora. Com o microfone na mão, todo mundo é cheio de Deus, cheio da graça. Mas quando chega na hora de executar e realizar a obra que muitas das vezes não é tão fácil assim, são poucos. É por isso que a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas que nós venhamos rogar ao dono da seara que mande ceifeiros para trabalhar na seara. Eu tenho certeza que esta igreja é uma igreja frutífera. E eu desejo que Deus continue nos orientando através da única regra de fé que nós temos, que é a palavra de Deus. A Bíblia demoesta o obreiro da casa de Deus a não ser relaxado com a obra, não ser negligente com o dom que Deus deu, ser diligente com o dom que recebeu. O Senhor nos chamou como obreiro e capacitou para darmos fruto. Então, é para isso que Deus nos chamou, como está em João 15:8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, assim sereis meus discípulos. Toda vez que você frutifica, você glorifica a Deus. Você lembra que quando Jesus operava algum milagre, as pessoas davam glória a Deus, as pessoas adoravam, louvavam a Deus. Então, todo obreiro precisa ser frutífero. Missionário, diáconos, obreiro, presbítero, pastores, nós precisamos frutificar. Porque a árvore que não dá fruto, ela um dia será cortada. A árvore que a todo tempo ela tem uma desculpa. É a condição do tempo, é a chuva que não veio, é o solo que é ruim. Não existe isso. Porque o Deus que te chamou, Ele capacita você em todas as coisas. Não importa onde você está, você será grandemente abençoado por Deus. Se você estiver diligentemente fazendo a obra de Deus, você pode ter certeza que os frutos virão. Talvez hoje você olhe e vê alguns frutos que você produziu, através do seu esforço, através da sua dedicação, através da tua humildade, através da tua renúncia. Porque é assim, irmão. Para frutificar, muitas das vezes você tem que fazer vista grossa para muitas coisas. Para frutificar e continuar frutificando, você não pode se medir nem igualar a muitas pessoas. Pessoas que só buscam os seus interesses próprios e não se entregou por inteiro na obra do Senhor. Mas nós temos vários exemplos na atualidade e no passado. Homens que deixaram famílias, negócios e se ingressaram na obra de Deus. E Deus os honrou de forma sobrenatural. O chamado é árduo, o chamado é pesado, mas não é impossível de se cumprir.
Porque por mais difícil que seja a tua situação, você tem um Deus que está na sua frente. Você tem o Espírito Santo que está lhe auxiliando. E quando nós temos essa graça, essa unção sobre nós, nós vamos frutificar. É tão ruim quando alguém não consegue frutificar. As pessoas olham e sempre que chega não tem nenhum fruto. Essa pessoa não consegue saciar a fome, não consegue trazer nada para ninguém. Agora veja bem, o obreiro deve buscar diligentemente os melhores dons. Portanto, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que Paulo está dizendo aqui, buscai com zelo os melhores dons. Será que os dons são colocados em categoria, um melhor do que o outro? Não é isso. Porque dom é dom. Mas o que ele está dizendo é que nós venhamos buscar com entendimento. Por quê? Existem vários dons, dom de falar em línguas, dom de interpretar, discernimento. Mas um dos dons muito específico, importante para a igreja, é o dom da profecia. Por quê? Quando Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho mais excelente, ele está dizendo, busque dons que possam ajudar alguém. Porque o que fala em línguas, edifica a si próprio. Existem coisas que ela vai nos fortalecer, mas o obreiro, o crente fiel, ele quer ser sempre servidor para alguém. Então busque os dons, mas busque com entendimento, com zelo. Busque os melhores dons, para que você ajude pessoas que vão te procurar, pessoas que estarão necessitadas. Mas o dom que você buscou vai edificar toda a congregação. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que você buscou do Senhor? Agora veja bem as características do obreiro diligente. Primeira coisa que o obreiro precisa ter, 2 Timóteo 2,15, manejar bem a palavra da verdade. Um obreiro que não tem domínio sobre a palavra, ele é um obreiro infrutífero. O obreiro que não tem conhecimento da verdade foi um obreiro que precisa se aprimorar. Porque para alguém ser consagrado, levantado como diácono, ele precisa ter no mínimo um básico de teologia. Mas hoje tem muitos obreiros que estão conversando asneiras por aí. Tem muita gente tomando a tribuna, fazendo uso do altar para falar aquilo que ele não sabe o que está dizendo. Mas a Bíblia está dizendo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Será que nós temos buscado na palavra de Deus? Será que nós temos nos esforçado para buscar na palavra de Deus o conhecimento necessário? Porque a Bíblia diz que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo se perde por falta de conhecimento. E essa geração que estamos vivendo só não aprende quem não quer. As oportunidades são mil, são as melhores. Você encontra apoio e você encontra respaldo em tudo. Você pode, e muitas das vezes não busca. Você tem e despreza. Ao contrário de muitos que em países comunistas
desejariam sentar numa cadeira e ouvir um culto, uma palavra como estamos falando aqui, não podem. E para adorar a Deus tem que estar ilhados, escondidos, encavernados. Mas dariam tudo para ter a oportunidade de cantar um hino de louvor a Deus. Mas nós aqui estamos, como foi falado na escola bíblica dominical, nós precisamos ir além. Precisamos sair das quatro paredes. Precisamos alcançar vidas que ainda não têm Jesus. Eu tenho que ir para a África, para o Haiti, tenho que ir para os Estados Unidos, tenho que ir para a Alemanha. Irmão, eu creio que lá também tem missionários que estão na obra. Obrigado, irmão. Estão na obra, trabalhando para o Senhor. E você precisa fazer primeiro aqui. Nós precisamos primeiro começar missões perto de nós. Se a gente não ganhou nossa rua, se não ganhamos pessoas no nosso setor, como nós queremos sair para fora para ganhar quem nós nem conhecemos? Porque foi bem falado aqui, para fazer missões lá fora, precisa de um preparo maior. Estudar algumas línguas, estar pronto para chegar lá e realizar essa obra. Mas o que nós encontramos na atualidade são pessoas acomodadas, pessoas que estão satisfeitas na condição que eles estão vivendo. Mas veja bem, maneje bem a palavra da verdade, segundo, sensível ao Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 3, versículo 5, sensível ao Espírito Santo. O que é sensibilidade? É você conseguir ouvir a voz de Deus. É você ouvir aquilo que ninguém consegue ouvir. Então, nossa capacidade, ela não é nossa. Ela vem de Deus. Sensibilidade é Deus que nos dá. Ou você acha que alguém aqui, algum pastor, tem bola de cristal? Não tem. O que existe é relacionamento com Deus, uma vida na presença de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus traz a revelação, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo orienta e diz: vai, faz, ajuda, está preso, precisa ser liberto, as barreiras precisam ser quebradas. Então nós entendemos que para ser sensíveis, nós dependemos de Deus. E todo obreiro precisa ter sensibilidade. Todo obreiro precisa ser revestido de poder. Lucas 24, 49 diz, Jesus está dizendo: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido do poder. Só tem um meio de fazer missões. É estando na igreja, não só simplesmente estar na igreja. Só tem um meio de fazermos missões, é estar mergulhado no Espírito Santo. Estarmos imersos na presença de Deus. É o único meio. Não tem outro jeito, irmão. Ou nós vamos mergulhar, vamos nos entregar inteiramente a Deus, ou nós não vamos cumprir com o ID de Jesus. Jesus conta com você, revestido de poder, cheios da graça. 1 Coríntios 15, 10. Porque nós vamos entender o que diz em 1 Coríntios 15, 10, que é só pela graça que nós estamos aqui. Talvez você já trabalhou muito na obra. E você diz: olha, eu fui lesado em muitas coisas.
Mas você, mesmo sendo lesado, perseguido, maltratado, e tendo trabalhado muito, talvez horas que você pensou em não suportar o peso, mas você não desistiu. Mas isso eu quero dizer que não é um mérito seu. Foi a graça de Deus que te trouxe até aqui. As lágrimas que você derramou, o choro que você chorou, e ninguém escutou. E aí muitas das vezes você se sente dizendo: eu estou fazendo isso só, e ninguém me ajuda. Mas o principal está contigo. O verdadeiro Deus está do seu lado te ajudando e te sustentando. Então, cheio da graça. A igreja, o obreiro precisa ser cheio da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse o quê? A tua graça me basta. Posso ser injuriado, perseguido, maltratado. Posso muitas das vezes ser mal compreendido pelas pessoas, mas a tua graça, Senhor, me bastou para que eu pudesse estar aqui nessa tarde. Você não é um super-homem, você não é uma super-crente, você é uma serva e um servo do Senhor, que renunciou muitas coisas para poder estar aqui nesse dia. Mas Jesus disse que ele era um obreiro excelente, porque ele disse: o meu pai trabalha até agora, e eu não posso parar de trabalhar. É domingo, pastor, é feriado, não importa. Nosso pai está em movimento, está trabalhando por nós. O obreiro precisa ser pontual. Pontualidade. Mateus 5,37. A Bíblia diz que a palavra do obreiro tem que ser sim, sim, ou não, não. Passando disso, é procedência maligna. Então, se você não pode fazer, não se comprometa. É simples, irmão. Ah, eu não sei, isso é coisa do diabo. Você está comigo ou não está? Não sei, isso é coisa do diabo. Ou é... Estou em cima do muro. Não existe em cima do muro. É como a história que dizia que alguém andava em cima do muro e os que estavam do lado do bem, da luz, chamava e dizia: vem para cá, vem para cá. E a pessoa em cima daquele muro, mas o lado das trevas não falava nada. Aí ele pergunta: por quê? Que eu estou em cima do muro, só o lado da luz é que me chama para lá. Aí a parte das trevas respondeu: porque quem está em cima do muro já é nosso. Então não existe meio termo para servir a Deus. Ou nós vamos afirmar com dedicação a palavra, ou nós vamos perecer. Então o crente precisa ter pontualidade. O crente precisa cumprir com o horário. O crente precisa cumprir com os compromissos. O crente precisa cumprir com as palavras que ele falou diante do altar, confessando Cristo como o único e suficiente Salvador, independente de qualquer situação. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, você não pode abandonar a sua fé. Responsabilidade. Jeremias 48:10. Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos ter responsabilidade. Se você tem dom, se você é um obreiro, você precisa saber quem você é. Você vai ter que aconselhar alguém, você vai ter que orar por alguém, você vai ter que se dispor. Mas fazer tudo em perfeito juízo diante do Senhor. Sétimo ponto diz assim: dá muitos frutos. É por isso que João 15:8 diz: frutificar sempre,
porque todo obreiro frutifica. Serve a Deus com alegria. Colossenses 3:23, tudo que fizer, fazei de todo coração, como para o Senhor, e não como para o homem. Tudo que você fizer, faça com amor, com dedicação, faça como para Deus. Vai servir um copo de água, faça com amor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ter escolhido essa parte tão importante. Um simples copo de água, a Bíblia diz que aquele que der um copo de água fria a quem tem necessidade, receberá galardão. Tem gente que quer ser servido e se acha melhor do que quem serviu. Mas eu te digo que quem serve é inteligente, é esperto. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu vim para servir e dar a vida em resgate de muito. Então Jesus, ele é o nosso exemplo. Quando você aprende o segredo de servir alguém, ajudar pessoas, você está no caminho certo. Seu ministério vai florir. Seu ministério naturalmente vai crescer e expandir. Mas se você busca honra, glória para si próprio, você vai continuar do mesmo jeito. Estagnado, decepcionado, enclausurado, de mau humor e sem sucesso. Mas o crente que tem Cristo na vida, em todo lugar que ele colocar a planta dos pés, aonde ele colocar as mãos, será abençoado. Então coopere, sirva com alegria. Eu vou encerrar aqui, porque ainda tinha aqui algumas partes aqui, mas eu vou encerrar por causa do horário. Colossenses, Efésios capítulo 4, versículo 16, cooperar com a edificação da igreja. Isso aqui é muito importante, porque se nós lermos Efésios 4,16, nós vamos ver que a Bíblia vai falar sobre a questão de membros. Você somos templo, somos morada, somos a igreja. Mas, entenda uma coisa aqui. Você e eu não somos membro e nem igreja se estivermos só. Você e eu só temos valor quando nós nos agregamos no corpo de forma benéfica, sadia e curados. O corpo não pode ter nele inflamações. O corpo bem ajustado que a Bíblia fala é o corpo da compreensão, é o corpo do perdão, é o corpo do entendimento, é o corpo de dar lugar à ira quando precisar. Porque, meus irmãos, todos nós queremos ter razões. É natural a gente querer ter razões. Mas dê razão ao Evangelho. Dê prioridade à palavra do Senhor. Seja um obreiro que por onde você passar, você possa exalar o bom perfume de Cristo. Por onde você passar, que haja pacificação, que haja amor, que haja integridade, que haja um coração contrito e quebrantado. Porque é esse obreiro que frutifica. É esse obreiro que produz a obra de Deus.
é feita com esforço. É por isso que a Bíblia diz: esforçai-vos, esforça-te. Tem nada de graça, nada é barato, tudo tem um preço a pagar. E nós precisamos tomar cuidado para não nos afastarmos da fé e abandonarmos ao nosso Deus, a quem nós servimos, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Eu quero finalizar dizendo para a igreja que uma coisa é certa, e nós podemos ter certeza, que a palavra não muda. A palavra de Deus não muda. Às vezes, pessoas podem até pegar o microfone e dizer: a palavra de Deus se renova todos os dias. Não é verdade. A palavra nunca renovou e nem vai renovar. Ela é a mesma de ontem, hoje e será eternamente. O que se renova são as misericórdias de Deus, todos os dias em prol das nossas vidas. É o que renova, é isso. Agora a palavra não, a palavra sempre vai ser, sempre será a mesma. A palavra de Deus se renova, então não é palavra. Se ela está se renovando, tem pessoas aí que querem fazer inclusão na Bíblia, renovar uma Bíblia mais atualizada. E isso não é de Deus. Porque o que nós temos aqui é suficiente para nos levar para o céu. O que nós temos na mão é suficiente para nos fazer um dos melhores líderes, obreiros da casa do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Tinha mais alguns assuntos aqui, mas o tempo não espera e a gente fica para uma outra oportunidade. Mas o importante é que obreiro precisa ser diligente na obra de Deus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade pela palavra e que Deus abençoe os irmãos.